Opa, tudo bem? Tudo bem. É aqui que faz o maior baião de dois de São Paulo? É sim, vai querer um? Eu quero um monto maior que você tiver, porque eu tô com fome, viu? Pois pode ficar à vontade. Você vai comer hoje bastante um baião muito gostoso da Casa do Norte. É tudo isso de picanha? Vai tudo isso. Vai 10 picanha, vai mandioca, vai 10 queijo coalho. Posso ficar aqui olhando? Pode ficar. Aqui é a mandioca. Você gosta de mandioca? Adoro, hein? Na Bem manteiga. Bem temperadinha na manteiga. Pois hoje é bom você vai demais. comer. Aí depois vai 10 queijo coalho. Isso Não- aqui é só pra mim, né? É só pro seu baião. Você vai comer à vontade. Você, sua família, quem você quiser convidar. Não, eu tô sozinho, eu vou comer Pois sozinho. aproveita. Coloca sal grosso. Não vai ficar salgada, não. Vai não. Hoje eu vou comer bem, viu? Eu achei que era grande, mas não era tão grande assim. É sim. Isso aqui é só o começo. Agora vamos começar a montagem do baião. Ainda tem mais? Ainda tem mais. Aquela fumacinha, ó, tá daquele jeito. Vamos botar bastante Mas mussarela. acho que disso daqui eu dou conta. Vem essa quantidade aí. Não, ainda vou colocar mais. Vou colocar mussarela. Vou fechar esse baião de mussarela. Aí você encerra ele com a mussarela. Não, eu vou colocar mais baião. Vai mais baião ainda? Vai mais baião. Não, não é possível. É possível sim. Vai Mas ver. não cabe mais aqui em cima. Vamos Ó. ver se cabe? Vamos ver, quero ver, hein? E vende muito? Quanto que vende por dia de baião aqui? Ixi, vendo em 100 quilos. 100 quilos fácil. Sim, Também só um desse daqui pesa uns 7 quilos, né? quase isso. 100, deve vender quase 1 tonelada por dia. Porque... Vou colocar ele um pouquinho aqui pra gente finalizar ele. Daí- 10 bifes de picanha. Eu vou colocar os 10 queijos. Isso daí dá pra uma família inteira. Dá. Acho que eu vou conseguir comer sozinho isso aí. Vai, você vai comer, você é muito grande, Eu quero muito ver, hein? saudável. Foi. Agora eu vou finalizar e você já pode degustar. Chegou a hora de experimentar esse monstrinho. Nossa, ó, esticando, hein? Assim que eu gosto. Uma panela de alumínio flutuando em um berço invisível de ondas elétricas. Vá para casa e diga à sua esposa que você viu isso, veja se ela acredita que você estava sóbrio. Ou vá para casa e diga a ela que você encontrou uma nova maneira de cozinhar ovos e bacon no café da manhã em uma panela sem qualquer contato com calor ou chama. Ela vai ter certeza de que você não estava sóbrio. Debaixo da panela, há bobinas que emitem ondas elétricas invisíveis de energia. E essa energia produz correntes parasitas no metal da panela. E essas correntes parasitas geram calor suficiente no metal para cozinhar o café da manhã. Ou você pode usar as correntes parasitas para acender lâmpadas elétricas. Agora vá para casa e diga à sua esposa que você encontrou uma nova maneira de iluminar a casa com lâmpadas que brilham sem nenhum fio para conectá-las à rede elétrica. Ela vai saber que você não estava sóbrio. E vamos lá. Eu não tô, só tô mostrando aqui umas coisas, mas não pode. Putz, lá, caralho. Esse TikTok, né? Esse TikTok, né? É, pronto, pronto. Então vamos aqui falar, né? Vou mudar porque eu tô no TikTok. É uma frescura, gente. É uma frescura, né? É tanta coisa, né? Os jovens, né? O primeiro tema é sobre os pais e os filhos, né? O que é que está acontecendo, gente? Que os pais, eu penso que eles não sabem mais como criar os seus filhos, né? Ok. O que é que vamos aqui? Minha live, vamos lá ver aqui. O TikTok, esse TikTok. Partilha a live, se possível, gente. O TikTok não quer recomendar live. É incrível, é incrível. Eu não sei, rapaz. É tanta frescura, né? Os interesses comerciais. Tanta coisa, né, que está subentendida, né?
o pessoal aplicando golpe nos outros, né? Enganando os outros, né? Vendendo o corpo e tudo mais. E aí pode, né? Mas realmente é complicado. É muito complicado isso, gente. Complicadíssimo. Olha aqui, sua live não está qualificada para recomendação, vendo os resultados. Ok, vá se lascar, TikTok. Vá se lascar. É isso aí. Diz que a minha live não está qualificada. Olha, Fônix, né? Para não dizer um grande... Então vamos lá, gente. Então, na minha infância, né? Que já tem muito tempo, na minha infância, né? As crianças, elas eram, ok, subordinadas, como todo mundo sabe, né? Elas tinham os mesmos anseios que nós temos. Só que os pais, eles tinham pulso firme, tá? Eles tinham mão forte para poder comandar os seus filhos, ok? Eu me lembro, gente, tá? Eu me lembro que eu era terrível, ok? Eu era terrível, ok? Eu levei muitas surras, tá? Do meu pai, da minha madrasta, fiquei de castigo. Eu apanhava da professora, não é isso? Porque, assim, existiam as normas, as regras, e os pais faziam com que elas fossem cumpridas. Então, assim, se o meu professor, minha professora, fizesse uma queixa sobre mim, vocês acham que o meu pai iria reclamar com a professora, né? Dizer que, não faça isso com meu filhinho. Você está maltratando meu filhinho. Não, gente. A cobra fumava. A cobra ia fumar quando eu chegasse em casa, tá? A professora me dava uma reguada, me dava beliscão, colocava de castigo, ok? E a depender da minha infração, ainda ia dormir com couro quente, né, gente? Ainda ia dormir com couro quente. Não é isso? Então, os pais faziam o melhor que podiam na sua época e dava certo. Aí depois começaram os tais psicólogos, tá aí o Sicuri, gratidão. Pois é, muito bem-vindo. E hoje os psicólogos, né, eles vão dizer como você deve tratar o seu menino. Olha, você não pode dar uma palmadinha no seu menino, porque senão ele vai ficar, né, com traumas, vai ficar contrariado, né, a sua criatividade vai ser diminuída. Então, gente, eu sofria bullying, eu aplicava bullying, todo mundo tinha um apelido na minha época, todo mundo batia, todo mundo apanhava, a gente saía na mão, tá? E depois tava todo mundo amiguinho, não tinha essa coisa. Mas vocês viram o que aconteceu, né? Aqui tem um adolescente, né? De 14 anos, que fez o mal à família, porque conheceu a namoradinha no jogo desses, né? Olha o filme, Constantine. Agora eu pergunto, e os pais? Ele conheceu esta adolescente, né, que agora é adolescente, desde os 8 anos, salvo erro. Então, dos 8 anos até os 16, o irmão dele não era nem nascido ainda. E eu pergunto, e o que é que os pais andaram fazendo que não observaram, tá? Que não monitoraram as ações dessa criança e adolescente. E o que acontece, tá? É que este adolescente, segundo o que dizem, porque assim, eu não assisto televisão, não gosto, mas assim, a gente tem que comentar, porque assim, tem alguma coisa que tá muito errada, gente. Tá muito mal. Porque assim, tanto de um lado quanto de outro. Mas assim, um jovem, um adolescente, ter essa atitude com relação aos pais, e o pior, o irmão menor, né? E eles que não demonstra nenhum tipo de arrependimento, nenhum remorso, né? E disse que faria tudo novamente. E ele foi instigado pela outra, né, adolescente de 15. Então, o que é que os psicólogos dizem, né? Inventam um monte de coisa. Porque, assim, a autoridade paterna, ela foi quebrada, né? Baniram a autoridade do homem como chefe, como cabeça. E mesmo assim, hoje os homens estão feminilizados, tá? Os homens de hoje estão feminilizados. Eu tenho aqui um artigo científico, tá, gente? Isso aqui é um artigo científico de Lorena de Paula Pantaleon, tá? É uma tese de doutorado sobre a feminilização de algumas espécies animais aqui. A professora doutora Esther Lopes, né, orientadora, depois professora doutora Helenice de Souza, patologia experimental, Olha aqui, ó. Influência da exposição à atrazina durante a puberdade na esfera sexual dos ratos, de ratos adultos, das aves também. Se você pega
algumas miligramas de atrazina, pega um sapo macho e expõe esse sapo macho à atrazina, ele se torna um sapo fêmea. Então vocês observam que tudo que está acontecendo, né, é uma série de fatores que foram provocados, né, de forma engenhosa, porque assim, o exército americano, nos anos 70, ele encomendou um estudo sobre o genoma humano e os alimentos. Então, tudo que nós comemos, tá, que nós ingerimos, ele vai causar uma alteração no nosso organismo, inclusive também de ordem genética. Então, eu tenho esse estudo, tem outros estudos, né, que foram feitos, né, teses de doutorado, sobre o uso da atrazina, que é um fertilizante, tá? Para quem não sabe, é um fertilizante que é utilizado aí na agricultura, um defensivo agrícola, tá? Pantaleão, Lorena, de Paula, influência da exposição à atrazina durante a puberdade na esfera sexual dos ratos. Agora, vocês acham que se afeta os ratos, não vai afetar o ser humano? Então, isso sem contar outros produtos, né? Como metais pesados, né? Como alumínio, como o bário, tem bisfenol e vários outros, né? Componentes químicos que são extremamente agressivos, né? E que vão modificar a estrutura molecular ou genética do ser humano. E é o que está acontecendo. Uma série de fatores, ou seja, os homens, eles estão sendo feminilizados, as mulheres estão sendo masculinizadas, está uma desordem completa, e tudo isso para desestruturar o núcleo fundamental de qualquer sociedade organizada que se chama família. Eu não vou aqui entrar no conceito filosófico, tá, gente? Não vou entrar no conceito filosófico aí da coisa, tá? Mas o que está acontecendo. Então, inclusive, se cure. Eu coloquei aqui, ó, se autocure, tá? Eu lembrei de você, se cure. Gratidão pela rosa. Se autocure. Tudo aqui, ó, natural. Made by me. Ah, então é assim, eu sou o meu médico, o senhor de mim. Inclusive estou aqui fazendo o protocolo da doutora Uda Clark, tá? Mas vamos contar um pouco sobre a história de outros parasitas que estão sociais e tem os parasitas, tá? Que assolam os animais e também o ser humano, principalmente o ser humano, tá? É o ser que mais, né, mata o parasita, tá? E aqui a história de horror dos parasitas que controlam a mente das suas vítimas. Ok? Tá aqui, ó. Então, olha aqui. Na natureza, que inspira os filmes de Disney, pode ser encontrados também os mais assustadores relatos de terror. Uma das melhores fontes desse tipo de história são as relações entre parasitas e hóspedes no mundo dos insetos. Então, milhões de anos de evolução, mentira, permitiram o surgimento de sofisticados mecanismos, né, de algo parecido ao controle mental, no que as vítimas entregam suas vidas para o benefício do organismo que lhes infectou. Animais, né, que se suicidam para que os parasitas possam alcançar seu objetivo. Ou insetos que ficam velando pela segurança das crianças e dos seus assassinos, enquanto estes lhe devoram por dentro, tá? Acordam o interesse da neuroparasitologia. Entenderam? Então, existem vários artigos, né, que foram publicados que comprovam não só os insetos, mas inclusive humanos, tá, gente? Humanos estão, deixa eu abrir aqui, né, sendo infectados, ok? Deixa eu só abrir aqui. Olha lá. Pesquisa liga comportamento agressivo ao parasita do cérebro, tá? Então, é o que vocês estão vendo aqui. Olha aqui, cientistas americanos sugerem que a irritação crônica... Então, assim, pessoas muito nervosas, tá? Agressivas, pessoas muito depressivas, né? Muito tristes, etc, etc, tá? Eu sempre disse, tá? A partir do momento que eu comecei a pesquisar, né? Doenças, comportamento humano, aí me veio aquela chamada epifânia, né? E aí, gente, o mais improvável, tá? É o real. Deixa eu ver quem é que tá aqui conosco. Deixa eu só aqui
no YouTube. O primeiro foi o Apóstolo Valdemiro Sayabo. Depois tem o Damião Alves, muito boa noite. Depois temos o José CJ, né? O Kovski, muito boa noite. Rio Grande do Sul, muito frio. Aqui tá um calor. 36 graus aqui no sul de Portugal. Aqui na área do Alentejo deu 46 essa semana. 46 graus, né? Tá um calor aqui infernal. Tá aí o Rony. Salve, gratidão, meu querido. Muito bem-vindo. Pois é, eu vi uma live aí no TikTok, uma pessoa que eu sigo, se queixando do frio. Provável inversão magnética, tá, gente? O João Gomes, gratidão, meu querido, mais uma vez. Provável inversão magnética, tá? Então, é isso. Deixa eu só aqui tentar tirar este... deixa eu passar pra cá aqui pra ver os comentários. Quem mais? Helena Aparecida, muito boa noite, gratidão. Tá aí o Ritual Mágico, muito boa noite, gratidão. Quem mais aqui? No YouTube, tá? Washington Luiz de Souza Silva, muito boa noite. Pois é, agenda walk tem que prosseguir, exatamente. Com a nossa anuência, nossa conivência, tá? Com a nossa letargia, apatia, nossa permissão. Aos poucos, né? Porque eu sou um pai moderno, eu não vou tratar o meu filho como meu pai me tratou. 369, é isso aí, Goiás, abraço. Pois é, então assim, eu sempre gosto de repetir um provérbio árabe que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes criam períodos de paz criam homens fracos, e homens fracos criam períodos difíceis. E é o que está acontecendo, gente, tá? As pessoas estão desaprendendo como funciona. O seu filho não vai gostar mais de você por coisas que você tenha ou queira lhe dar. Os seus filhos, tá? Eles vão te respeitar pela sua... pelo exemplo. É pelo exemplo que você dá, tá? É pelo o amor. É isso, tá? É que o seu filho vai levar o legado. Não é os gadgets, os brinquedos. Você ser fraco. Você não punir seu filho quando ele merece. Todo ser humano precisa de limite. O cão precisa de limite. O gato precisa de limite. O ser humano precisa. Todos nós necessitamos. Uma criança, ela tem que ser ensinada que o mundo não é dela. E que ela tem que respeitar, tá? O respeito, a educação, ela parte de casa. Não adianta psicólogos falar um monte de abobrinha. Porque isso, porque aquilo. Não, esse problema foi criado pelo Estado, pelo establishment, tá? Exatamente para criar essa convulsão, essa bagunça, tá? Tiraram a autoridade do homem de diversas formas. Então o homem, que era a sua prioridade, procriar, proteger, tá? E prover. Os três P's. O homem é provedor, procriador e protetor. Nenhuma mulher gosta de homem fraco, tá? Nenhuma mulher gosta de homem fraco. Na natureza também. As fêmeas, tá? Biológicas, elas procuram os machos mais fortes, mais capazes. Só o ser humano, tá? Pela consciência, é que escolhe de outra forma. Eu estava vendo essa semana, uma cegonha, ela come o próprio filho quando ele está doente, tá? A natureza não tem consciência. Ela age pelo instinto ou pelo programa, tá? Ao qual ela executa sem questionar. A função dos animais é manter as suas espécies o mais saudável possível. E o homem se diz tão inteligente, tão capaz, né? Tão esperto e está perdendo para os bichos. Porque, de fato, a natureza, essa terra, é dos animais, é dos vegetais e dos minerais. Não é do ser humano. Nós somos um enxerto. Nós fomos colocados aqui. Entendeu? Então, é isto, tá? Que diz. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu abrir aqui com... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Paint, ferramenta de recorte. Não era isso que eu queria. Mais outra matéria aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui, ó. Toxoplasmose, né? Para você que tem gato, você tem cão, tá? É um dos vetores, tá? Mais comuns que transmite a toxoplasmose, que é um parasita que controla a mente do ser humano, tá? Controla a mente do gato, controla a mente do rato. Quando o rato está infectado, ele tem comportamento suicida.
Ele vai em encontro do gato, ele vai em encontro do ser humano, tá? Ele para na frente do gato, tá? Quando ele está infectado, ele tem tendência suicida. Os nossos maiores inimigos, inclusive na cultura taoísta, né? No Tao, diz que existem 3 demônios, tá? Os vermes são demônios, inclusive na Bíblia fala que parasitas, né? Os vermes são demônios. Eles têm a capacidade de alterar, tá? A nossa bioquímica. Nós somos seres eletrobiológicos. Não é mágica, tá? Isso é ciência. Os parasitas, eles retiram os nossos alimentos, tá? Eles interferem no nosso sistema, principalmente sistema nervoso central. Olha aqui, ó. Pode disparar esquizofrenia. Vocês estão vendo aqui? A cada dia mais, né? Porque isso é dito de forma muito, né? Tímida. Porque a indústria farmacêutica compra tudo isso. Então, o TikTok, né? A indústria farmacêutica compra o Facebook, o YouTube. Então, isso que eu estou falando aqui não é interessante. Seria interessante eu estar aqui mostrando, né? A vida dos famosos, né? Falando sobre algum tipo de história. Que também, de certa forma, é interessante. Vai depender do tipo de história. Mas isso não é interessante. Você saber como se manter saudável, tá, gente? Então, é isso que eu faço. Procuro fazer, tá? Protocolos de descontaminação. Devemos fazer. Mais uma aqui. Olha ali. Pode ter feito 60 milhões de vítimas nos Estados Unidos. Olha, tá vendo? Isso aqui é no Portal Terra, tá? Não é, revistinha de fofoca. Quando eles dizem pode ter, por que que eles dizem isso? Porque essa toxoplasmose é encontrada nas fezes dos felinos. Então, eles encontraram anticorpos, tá? E assim, fez 600 milhões, mas ninguém sabe o número de mortos, né? Ao certo, porque isso não é divulgado. E os que estão contaminados, né? Eles estão sofrendo a interferência desses pequenos bichinhos, tá, gente? Microscópicos. Estão dentro dos nossos rins, nosso pâncreas, nosso fígado, nosso coração, nosso cérebro, tá? Esquizofrenia, nossa coluna. Então é muito importante você saber como se proteger, tá? Nós estamos em guerra, sempre estivemos em guerra. Entenderam? Sempre estivemos em guerra, tá aí, ó. Revista Medicina Americana. Então, é disso que se trata. E eu estou desenvolvendo os meus protocolos, ok? Vamos dizer que eu seja um xamã moderno. Então, eu estou, né? Os que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Tem muitos outros. Eu estou agora em fase de término do protocolo da Hilda Clark, né? Hilda Clark. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Hilda Clark. Deixa eu ver aqui se eu encontro ela. Aqui, olha. Enquanto o mundo... Deixa eu mostrar aqui. Enquanto o mundo, né, fala sobre isso, olha aqui o que o Brasil faz. Tá vendo aqui, ó? É falso que todas as doenças autoimunes sejam causadas por parasitas. É óbvio que provavelmente tem uma ajuda, né, daquelas picadas. Mas aqui é a notícia do Estadão, né? E sempre vem alguém que é pago pelo sistema em defesa. Então, o que é que leva um jornalista? Se fosse um médico, é aqui notícia, Estadão, tal. Deixa eu ver aqui quem é o cara. Deixa eu ver se é algum doutor. Aqui, nem estou vendo. Deixa eu ver se tem aqui. Só diz assim, o Estadão verifica, investigou e concluiu que é falso. Olha lá. Ele não diz, não dá nome aos bois. Não diz quem, qual o doutor, quais as fontes. Ele só coloca aqui, de acordo, né, com o Ministério da Saúde, existem vários fatores que podem causar reações autoimunes. Então, realmente, pode ser qualquer coisa. Até uma medicação, um medicamento, sim. É um ataque, né, do próprio organismo. É o chamado fogo amigo, né? Então, isso é falando sobre o protocolo da doutora Hilda Clark, tá? Isso incomoda, ok? Hilda Clark. É o protocolo dela de desparasitação. Inclusive, tá aqui, né? Eu até numerei aqui, olha. 1, 2, 3. Ali, ó. 2, dá pra vocês verem. 3. O que é que consiste esse protocolo? É nogueira preta, absinto. É a loz no absinto, não é a bebida. E o cravo da Índia, cravinho. Eu extrato.
E pronto, tem um protocolo a seguir. São 14 dias. Se deve começar na lua cheia, tá? Quem for fazer esse protocolo, existe aí a venda. Eu fiz separado as tinturas, mas tem pessoas, não sei aí no Brasil, acho que não encontra separado, é a tintura junta. Então eu comprei o cravo da Índia, é muito fácil, a noz absinto também é fácil, mas o mais difícil é o nogueira preta, né? Que é o noz, casca de noz preto. E aí você, por 14 dias, depois você repete por mais 14 dias. Tem o protocolo para cães também, né? Animais. E se você tem cão, se você tem gato, né? Procure, se for o caso, vaciná-lo, né? Contra a toxoplasmose. Deixa eu ver quem é que está aqui no YouTube. Gente, aqui no YouTube, se puderem, deixa o joinha, deixa o like, tá? Para que o YouTube, né? Entenda o engajamento, né? Deixa eu ver aqui, tem o Miguel Gonçalves, muito boa noite, gratidão, bem-vindo. A Helena Aparecida Picelli. Com pássaro pode, exatamente, existem pássaros, existem alguns tipos de aranhas, né? A vespa, que ela deposita seus ovos na aranha. E outros tipos, né? De parasitas. Tem árvores, tem plantas que parasitam árvores. Então toda a natureza tem pássaros, tem aves, né? Que tiram os ovos da ave e derruba do ninho, coloca seus próprios ovos, né? Para que essa ave choque os seus filhotes. Aí o Fábio Reis, gratidão. Gratidão aí, Fábio Reis, né? Depois eu vou ativar o meu outro canal, Universo Holográfico, tá? Vou fazer live intercalada. Reativá-lo, né? Queria era o Terra Plana Portugal. Tinha cerca de 30 mil, né? Mas os caras deletaram meu canal. Tá aí o Miguel Gonçalves, é verdade que relações amorosas podem transmitir parasitas? É óbvio que sim, claro. E doença do beijo, tá? Porque assim, a troca de fluidos corporais, pode sim. Os parasitas, né? Pelas mãos, pelo beijo, tá? A mucosa, então... Os parasitas, até você comer carne de peixe, cru, sushi, né? Quem gosta, né, de sushi. Rony, eu penso que no mercado, né? Acho que é Mercado Livre, né? Eu acho que vende. Mas assim, você tem que procurar um lugar confiável, tá? É por isso que mesmo aqui em Portugal, eu preferi fazer, tá? O meu protocolo. Comprei, veio da Índia, casca de nogueira preta. A noz absinto é fácil aqui de encontrar, eu acho que aí no Brasil também. E o cravinho da Índia também. Você faz a infusão, né? Com cachaça de boa qualidade. Você coloca o cravo dentro. Se puder, você tritura alguns e você deixa por semanas. A losna, tá? Absinto também, você faz o mesmo e deixa. Agora o mais difícil é o nogueira, que é o noz preto. Tem o noz castanho, né? Casca do noz, né? Nogueira preta. E você tritura e também faz o extrato. São muito amargos, tá? O absinto e o nogueira preta. Agora, existem outras alternativas, tá? Devemos também fazer uma limpeza no nosso organismo, um detox poderoso. Depois desse desparasitamento, você pode fazer... Existe aí um detox com suco de limão, suco de laranja, e azeite de oliva e mais vinagre de maçã biológico, tá? Vinagre de maçã biológico. E existe esse protocolo, esse detox, né? Você vai tomar um purgante. Pode ser... Eu aconselho óleo de rícino, né? Inclusive vou fazer esse para limpar o fígado, tá? Limpar o fígado. Se você limpa seu fígado, você emagrece, você deixa vários problemas. A mulher, por exemplo, se você tem tireoide, né? Hipotiroidismo. O fígado é uma das causas, tá? A falta de ferro também é outra causa. A falta de magnésio é outra causa. Então, assim... Entendam, senhores, que nosso corpo é uma máquina, tá? Nosso corpo é uma máquina. Eu já falei aqui, numa live passada, eu coloquei uma locomotiva a vapor, que tem uma caldeira, tá? Que tem um depósito, tem a fornalha. Então, tudo tem que estar funcionando bem. E o que é que acontece? Para que nosso corpo esteja funcionando bem, a gente tem que ter uma boa alimentação. Mas assim, se a gente estiver infectado, porque são mais de 130 tipos de parasitas que nós temos, tá? São muitos parasitas, são cerca de 130 ou mais. Existe parasita no fígado, no pâncreas, no rins, tá? Coração, no cérebro, porque a gente come carne, come, sei lá, peixe, come frutas. E esses aproveitadores, né, esses bichinhos microscópicos, eles se aproveitam, encontram o campo ideal para se reproduzir. Então,
o que é que precisamos fazer? Eliminar esses bichinhos para que o nosso organismo volte a funcionar a pleno vapor. É como você ter um carro e ele está com problema nas velas. O motor pode estar bom, mas as velas estão sujas, oxidadas, né? Então, você precisa fazer uma limpeza no seu carro, tá? No motor, trocar o óleo, um bom purgante e depois um detox para limpar o fígado, para limpar os rins. Os nossos filtros, né, são extremamente importantes. E o fígado, gente, ele é importante, tá, para o funcionamento da tireoide, porque a medicina hoje diz que quando você tem hipotireoidismo, aí passa a medicação, né, para tentar regular o hormônio. Eu já falei, a tireoide só produz o T4, só que o T3 tem que ser produzido, metabolizado pelo fígado. E o fígado, se tiver uma má função, a T3 não vai ser metabolizada. Mesmo que o fígado esteja em boas condições, se a taxa de ferro estiver baixa, não vai produzir T3, vai dar hipotiroidismo. Então é importante, eu sempre digo, gente, eu não sou médico, mas assim, eu leio literatura médica, tá? Procure estar bem informado, porque aí você pode até auxiliar o médico. Isso vai facilitar, porque ele é um profissional, mas ele não sabe tudo. Ele foi condicionado, ele segue um protocolo e ele não pode fugir muito esse protocolo, porque se ele for denunciado, ele perde, tá? A sua licença para medicar, para clinicar. Então é importante você conhecer o seu corpo. Evitar todo tipo de medicação artificial. Todo medicamento, tá, que você tomar, você vai ter que tomar outro medicamento para resolver o problema que aquele medicamento causou. Tudo que é natural não faz mal. Eu digo não faz mal, não agride, não ataca, tá, o seu sistema imunitário. Não quer dizer que uma medicação natural não possa causar um dano. Pode sim. Até a água causa dano. Entendam bem. Então, assim, se você toma um chá de cidreira, esse chá não faz mal. Mas se você pega uma aspirina e você toma, ela vai te causar vários problemas. Porque é uma molécula artificial. O problema todo é esse. Tudo que é artificial não serve. Bebida artificial não presta. Comida artificial não presta. O seu corpo não reconhece isso como sendo algo bom. Ele vai tentar expurgar tudo que não é natural. A questão toda reside nisso. A aspirina só é aconselhável se existe alguém com problemas cardíacos, porque a aspirina ela vai afinar o sangue, né? A pessoa que tem problema aí de, né? Tem propensão, probabilidade de ter um infarto do miocárdio, então deve ter uma aspirinazinha, porque ela afina o sangue, ela é um vasodilatador. Só isso. Então qualquer medicamento que é artificial, ele vai causar um dano ao organismo. Um pássaro pulou em frente da minha moto, para mim foi um suicídio. É provável, sim, é provável que esteja, né? Ele infectado por algum tipo de parasita. Existem parasitas, tá? Em pássaros, os cavalos, em todos, né? Os animais. A natureza é assim, tá? Tem um ciclo e eles, né, seguem à risca esse programa. Então, por exemplo, o cavalo, ele tem a giardia também, né? Que é outro parasita que pode infectar o ser humano. O pâncreas, né? As pessoas que têm problema, né? Diabetes, tipo 2, insulina, essa coisa toda, pode ser um parasita, né? Eritrema pancreático, né? Só que os médicos não falam sobre isso, ok? Eles têm um protocolo, né? Eles são, não diria obrigados, né? Mas são condicionados a seguir, exercer esse protocolo. E eles não passam disso. Aí você tem que pedir, sugerir, olha, não poderia ser isso, não poderia ser aquilo, não poderia ser parasitas e tal, vamos investigar outra causa. Não. Às vezes o pâncreas está produzindo lá insulina, só que tem um parasita que está roubando essa insulina, né? Existem parasitas que, né, destroem o pâncreas, né? Fazem um monte de uma autoestrada, né? Fazem estradas no pâncreas. Então é importantíssimo vocês, de 3 em 3 meses, né? Você gosta de carne de boi mal passada, carne de porco mal passada, né? Sushi, desaconselho, né? Tudo que é cru. Eles têm parasitas, gente, tá? Todo peixe tem parasitas. Esses parasitas vão se alojar. E eles vão encontrar o local ideal para se proliferarem. E eles começam a causar vários problemas. Eles liberam toxinas. Eles se alimentam das proteínas, os nutrientes que o nosso corpo necessita. Então, fraqueza, mal-estar, indisposição, raiva, né? Do nada, a pessoa que não tem nenhum problema, tá sempre mal-humorado. Eles vão causar vários distúrbios. Tá? Porque, voltando a repetir, tá? Se o seu carro não tem água no motor, ele vai aquecer. Ou líquido refrigerante. Se tem pouco óleo, ele vai aquecer, né? Provavelmente vai bater o motor, né? Porque as peças vão ter um maior atrito, né? As peças móveis, e o motor vai bater. Se a gasolina não é de boa qualidade, assim como a água que nós bebemos, o seu motor não vai ter, né, um bom desempenho.
Então, para que as doenças não nos afetem, nós temos que ter o nosso pH neutro, 7,1. Não pode ser muito ácido, nem alcalino. O que deve estar ácido é o nosso estômago, que vai destruir alimentos, né? E bactérias. Mas tem que estar dentro de 1,5. Não pode ser muito ácido, nem alcalino. Se for alcalino, não digere, não vai dissolver os alimentos e também bactérias, que podem subir pelas vias aéreas e causar outros danos. Então, existem parasitas que ficam ali nos intestinos, entre o intestino e o estômago. Elas roubam cálcio. O cálcio que é para ir para os ossos, ela desvia para as veias, artérias. Então, varizes, hemorroídia, né? Tem uma pessoa aqui, não sei quem, me perdoe, tá, meu querido? Disse que é saudável. E eu respondi, bem, uma pessoa que é saudável não tem hemorroida. Então, você pode ter problema de cálcio. Você pode ter problemas intestino preso, né? Tem gente que tem intestino preso. Faz muita força, né? Para fazer cocô. E também pode causar hemorroida. São varizes, tá? E varizes basicamente é cálcio. Tá? O cálcio que deveria ir para os ossos. Aí o cara disse assim, eu vou tomar o cálcio. Não tome cálcio, não tome D3 sem tomar K2, tá? Se tomar D3 tem que tomar ferro. Esse K2 é que vai dizer que o cálcio tem que ir para os ossos e não para as veias. Então, não se cliniquem, se mediquem, tá? Sem o devido conhecimento. Uma medicação pode fazer bem ou mal, né? A gente tem falta de sol. Por isso que, basicamente, né? Acho que mais da metade dos seres humanos hoje, eu digo assim, aí no Brasil, tem deficiência de vitamina D3, que é metabolizada pelo sol. Bastava, no mínimo, 20 minutos, né? Você tomar um banho de sol. No Antigo Egito, na antiga medicina, as pessoas tomavam banho de sol. O paciente estava com lepra, estava com algum outro tipo de problema, banho de sol. Hoje não, hoje é protetor solar, né? É óculos. Então, quando você usa óculos escuro, você está destruindo o seu sistema de defesa. Porque assim, gente, o que é que acontece? Nós temos a íris, retina, córnea, etc. A íris é a lente, né? Que abre e fecha. Quando ela abre, para passar mais luz, ela fecha, passar menos luz. Então, quando você coloca uma lente escura, o que é que ela faz? Ela abre. E o seu cérebro pensa que é noite. E aí o sol, né? Porque nós temos, né? A melanina. Eu digo nós temos, eu tenho. Eu sou, né? Metade preto aí, tem uma mistura. Mas quem tem os pretos, né? Os afrodescendentes, que tem muita melanina, não tem muito esse problema. Só que nós temos sensores. E a melanina, o nível, é controlado pelo olho. É importante você saber como funciona seu corpo. Então, a íris abre. Quando começa a escurecer, nossa íris começa a abrir mais, né? Para compensar a falta de luz. Então, quando você está num dia muito ensolarado, você coloca um óculos escuro, o que é que faz? A íris abre. Aí o seu cérebro diz, opa, tá anoitecendo. Só que não tá anoitecendo. E aí a radiação, né? Nós temos o UVA, o UVB, e ela tá entrando na sua pele, a radiação nociva. Não quer dizer que o sol faça mal. O que faz mal é as porcarias que vocês colocam na pele. Protetor solar não protege, destrói. Ainda tem o xenoestrógeno, é feminilizante, tá? Protetor solar. É bom para aumentar o peito. Você que é homem que quer, né, aumentar suas mamas, seu peito, sua bunda, use protetor solar. Entenderam? É importante você saber como funciona seu corpo. Então, assim, o que faz mal são as drogas, né? Os perfumes, né? Batom para as mulheres, os blush, os cremes. Tudo aquilo é produto químico altamente tóxico, à base de petróleo. E tudo que você coloca na pele vai para o seu sangue. Então, não coloque na sua pele aquilo que você não come. Então, para que colocar creme? Quer um bom creme? Use óleo de coco, né? Coisas naturais, coisas que a natureza criaram para nos auxiliar. E aí tudo bem, você não vai adoecer. Voltando aqui a repetir para os senhores, eu só tive internado uma vez, durante um mês, quando eu sofri um acidente em Angola. Um cara fugindo da polícia, me deu uma panada aqui por trás. E aí pronto, né? Partiu um osso aqui da minha coluna. E aí eu não tinha outra solução. Então, gente, manter-se saudável, né, é uma questão de hábito. E principalmente de conhecimento, tá? Conhecer como funciona seu corpo, conhecer quem são os seus inimigos. Nós estamos em guerra. Os parasitas, né? Os mosquitos estão em segundo lugar, os mosquitos, né? São os vetores. E até o gato, né? Eu adoro gato, mas tenham cuidado. Toxoplasmose, né? E outros, né? Parasitas que são nocivos ao ser humano. Então, tem um gato, desparasite-o. Tem um cão, da mesma forma. Desparasite-se de 3 em 3 meses, tá? De 6 em 6 meses no máximo. E aí você vai se manter saudável. Água de boa qualidade, tá? Alimentos o mais natural possível. Evite alimentos processados. Corte o açúcar, ok? Corte.
corte o açúcar, corte o leite. Nenhum ser humano nasceu para beber leite, a não ser o leite da nossa mãe. Mas só por algum tempo. Porque a criança, ela produz a lactase, tá? E vai ajudar a metabolizar o açúcar. Depois de 3, 4 anos, acabou. A criança não produz mais lactase, nem o leite, né, materno, cumpre a sua função. E aí, a criança começa a ingerir alimentos sólidos. Então, por que você vai beber leite de outro animal? Opa, dei uma cacetada aqui no microfone. A indústria e disse para você falsamente, olha, beba leite porque tem cálcio. Então eles te venderam um produto e não é verdade. Uma casca de ovo tem muito mais cálcio do que 1 litro de leite. Sem contar que o leite, ele é fervido a uma temperatura muito alta, mas antes disso, quando ele é colhido, coloca formol. Porque se não colocar formol, em pouco tempo ele vai coalhar. E aí, para ele ir para a fábrica, coloca formol. Formol serve para embalsamar defunto. Tá? Para conservar o defunto. Você quer conservar um cadáver, aí você coloca formol. Eles colocam formol no leite. Só aí já não presta mais. Aí eles levam para a fábrica esse leite com formol, com a inflamação, porque a vaca ela sofre horrores, ela tem que ser estimulada para produzir essa quantidade enorme de leite. E depois esse leite é fervido, a chamada temperatura muito alta, ele vai perder todo seu teor, né? E só fica o açúcar, só fica o perióxido de hidrogênio, a água oxigenada, né? As fezes que estão ali, né? E o pus, a inflamação das mamas, né? Da pobre da vaca. Então, o leite é um dos piores alimentos. E açúcar também. Problemas, né? Coração, açúcar, Alzheimer, Parkinson, osteoporose, tudo isso que vocês imaginarem. Demência, açúcar. Entenderam? E o leite. Então, o alimento que o ser humano, né? Ele foi projetado, nós seres humanos, é para comer proteína animal, tá? Peixe, carne de boi, carne de vaca, né? Aqui chama em Portugal carne de vaca. Não sei porquê, né? Se é o boi que é sacrificado. Então, assim, carne de porco, apesar de não ser uma boa carne para se comer, mas assim, as aves, no geral, assadas, evitar óleos, tá? Óleo, só óleo de coco. Só óleo de coco, tá, gente? Óleo de coco você pode esquentá-lo, você pode fritar qualquer coisa com óleo de coco. Óleo vegetal, nunca. Nem o azeite de oliva, tá? O azeite de oliva é bom natural. Para fritura, não presta, ok? Melhor óleo do mundo, óleo de coco. Na terra de Pindorama. Então, gente, acho que por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Quem é que tá aqui? Margarita no Facebook, né? Aqui, gratidão aqui. No Facebook. Então, Facebook, YouTube, TikTok. Bem, gente, gratidão a todos. Vamos ficando por aqui. Saúde é o que interessa, tá? Mantenham-se vivos e despertos, tá? Com saúde. A saúde começa pela boca, tá? Então, e também pelos olhos, né? Porque o que não é visto não é desejado. Mas assim, a gente tem 5 sentidos, né? Os principais, né? É o cheiro. Quando você passa em frente a uma churrascaria, você sente aquele cheiro de picanha, então você chega aí dá água na boca, né? Então, é isso. O visual, que é importante, né? Tudo basicamente, eu acho que é o principal, a sonda principal, o sentido principal é a visão, né? Tudo que é visto é desejado, mas o que é cheirado também, né? O cheiro é importante. Mas procurem uma alimentação o mais saudável possível. Se puderem, façam jejum. Quando você sente fome, na realidade, essa fome é o nosso organismo querendo se desintoxicar, tá? Só que aí tem os demônios, né? Que são os parasitas. E aí você começa logo, né? A pensar em comer. Tem pessoas que ficam nervosas. Eu conheço pessoas que começam a tremer. Passou 5 minutos de meio-dia, aí começa logo a tremer. Isso não é saudável, tá? Procurar fazer o jejum, porque quando você deixa de comer, as células saudáveis, elas começam a comer as células doentes, as células velhas e as células mortas, tá? Então, desparasite-se, desintoxique-se, tá? E procurem se alimentar da melhor forma possível, ok? Ela vem descendo, aí quando chega no Brasil, ela se mantém em latitude, ela não fica em longitude. Então, quando você pega o hemisfério norte e você basear em latitude a área segura, tá errado, filho. Tanto é que a China tinha cidades aqui, ó, ela abandonou, virou cidades fantasma, ela abandonou tudo. Por que ela abandonou? Porque ela viu que as áreas seguras não estavam em latitude, e sim em longitude, ó, tá em longitude, né? Porque a linha de câncer, ela não tá passando assim, ela passa assim, ó, tá vendo? Vou te mostrar.
Olha como que ela está passando. Olha a África aqui, ó. Ela está passando assim. Você está vendo como que o mapa da Terra na Lua mostra tudo? E eu vou te mostrar para você a movimentação que a elite está fazendo em construir cidades nessa faixa. Ó. Mas primeiro eu quero mostrar para você, biblicamente, que o Criador colocou os 2 filhos de Abraão nessa faixa de terra. Tanto o filho de Agar como o filho de Sara. Né? Agar é a escrava egípcia, que foi tido o primeiro filho, que é Ismael, que você vai ter a descendência dos árabes, e depois o judeu vem de Isaac, que é o filho da promessa. Então você vê que os 2 filhos de Abraão, eles estão nessa faixa. Você vê como que as escrituras e o que o pai deixa no firmamento, como a fiel testemunha, te revela tudo? Então a terra prometida, né, Canaã, ela está nessa faixa de terra. Israel, ele entra na faixa de terra que vai sobrar quando houver o evento, depois do evento. Então você está vendo aí que lá no início, o pai já colocou os 2 filhos de Abraão em lugares seguros. Colocaram ele em cima da coluna da terra. A terra prometida está nessa faixa de terra. Ele está sobre a coluna de Câncer, entre a coluna de Capricórnio. Que vem ser isso aqui, ó. Então você vê aqui, ó, coluna de Câncer e coluna de Capricórnio. Então aqui é onde a Via Láctea vai ser colocada quando houver o deslocamento de 1/3 do firmamento. Então você vê aqui, ó, Israel, ele está contido nessa faixa de terra, tá vendo? Está contido aqui, ó, nessa faixa de terra, onde é denominado Terra Prometida, o que a Bíblia falou lá atrás, e foi cumprido quando Moisés, né, retirou 2 milhões de judeus do Egito para levar a Terra Prometida. Mas daquela geração só entrou Josué e Caleb, né? De 2 milhões, somente 2 pisaram a Terra Prometida, Josué e Caleb. Então, terra de Canaã. Então vamos lá. Isso aqui é o mapa da Terra na Lua. Se você ver, ó, aqui está os 4 anjos. Eles já estão posicionados. É os que vão levar o firmamento para o centro verdadeiro. Se você reparar, ó, você tem Aquário, você tem Leão, você tem Touro e você tem Escorpião. E aí você vê aqui, ó, o Brasil e a Groenlândia, ó, no mapa da Terra na Lua. Eles estão na era de Aquário. Igualmente, no mapa planisfério do outro modelo, Groenlândia e Brasil. O mapa da Terra na Lua, ele também dá a mesma informação. Presta atenção, Groenlândia e Brasil no planisfério do outro modelo. Então, quando você vem aqui, ó, com o mapa da Terra na Lua, ó, você tem aqui a era de Aquário. Então você vai ter, ó, Brasil, ó, Brasil tá aqui, você sobe, Groenlândia. Então, o mapa da Terra na Lua tem a mesma informação. Eu vou te mostrar tudo, porque através desse raciocínio, a gente consegue saber quais são os lugares seguros da inversão magnética e quais são os lugares que vão sofrer mais. Mas você tem que entender esse modelo. Se você reparar, ó, aqui tem o mapa do Brasil na era de Aquário. Tá lembrado? Ó, eu tirei as linhas. Ó. Brasil, olha o Brasil desenhado, era de Aquário. Quando você vê essas linhas vermelhas aqui no mapa, ó, presta atenção, hein? Você vê que aqui é o topo da montanha, que tem água. Depois você tem que subir um pouco, chegar um pouco na planície, que é bem no topo da montanha, e depois ela começa a descer, até chegar no pé da montanha. É igual se fosse um toros. Para você ter um entendimento de um toro, seria isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem aonde é o lado que desce, deixa eu te mostrar. Essas linhas são o lado que desce, e depois você tem aonde que sobe, uma ligeira superfície, e depois desce. Então você tem a descida, depois você tem aqui, ó, uma ligeira superfície, e depois vai inclinando, descendo, para fazer o pé da montanha. Então, é igual se fosse um toro, o relevo da nossa Terra entre o continente do hemisfério sul e o continente do hemisfério norte. Eu vou te dar tanto exemplo desse modelo que você vai ficar maravilhado. Então,
Vai sair agora vários vídeos explicando isso. Então aqui, ó, você tem o Brasil, né?